posso dizer que já venho nesse turnê de buscar o Senhor, e o Senhor tem trazido algo muito novo na minha vida esses dias. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Livro aos Hebreus, capítulo 12. Glória a Deus. Que esse versículo que eu vou ler aqui, querido, ele possa vir de encontro à sua vida hoje. E o pastor, quando me chamou para trazer essa palavra, eu já estava com ela mais ou menos pronta. Eu já tinha um título dela. Deus já estava gerando isso no meu coração, porque eu já estava fazendo alguns propósitos com Deus de santidade, de consagração. E quando eu recebi o convite, eu falei, eu já sei o que é que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ali naquela noite. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte, vai lá no 14, versículo 14. A minha versão diz assim, queridos: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos repetir isso? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Irmãos, é um tema muito amplo. É algo que a gente tem muito tempo para falar e entender algumas coisas sobre se esforçar, sobre santidade. E o título aqui da minha ministração é Chamados para a Santidade. Amém? Mas o que é santidade? O que significa santidade? E eu fui buscar, irmãos, eu encontrei que santidade significa ser separado. Nós precisamos ser separados de muitas coisas nesse mundo. Porque uma das coisas que afasta o homem de Deus é o pecado. Hoje eu não quero trazer uma palavra de exortação, mas eu quero encorajar você a aprender algumas coisas aqui para você, de fato, santificar a sua vida, consagrar a sua vida. Você tem que aprender hoje, de fato, eu e você, nós precisamos fazer isso. Aprender a ser separado desse mundo. Então a palavra hebraica, geralmente traduzida, irmãos. Obrigado. A palavra hebraica geralmente traduzida por santo é a palavra kadosh, que na origem significa separado. Lindo, né? Eu quero muito que o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite. Hoje eu estive ministrando um encontro ali do pastor Divino, Goianira aqui. Irmãos, e como eu pude ver com aquelas pessoas tão sedentas, querendo Deus. E por que a gente só vê algumas coisas nesse sentido de chorar, de retorcer diante de Deus, só nos encontros, não é? A gente precisa viver isso aqui agora, nos cultos, na célula, em casa. Por que precisa ter um culto ou um programa especial para a gente primeiro chorar na presença de Deus? Por quê, queridos? Eu queria chamar a sua atenção nisso aqui hoje.
Então, querido, ser separado é ter a mente e coração exclusiva para Deus. Mente e coração. Eu preciso ter a mente para Deus, mas eu preciso voltar o meu coração também a Ele, irmãos. Então, hoje eu descobri que ser separado, irmãos, é ter mente e coração exclusiva para Deus. Ou seja, a santidade, ela é como um fruto de esforço. Você viu o que é que Hebreus disse? Esforcem-se. Ter santidade é fácil, irmãos? Andar em santidade é fácil? Tem um preço a ser pago. Aí eu pergunto para a amada igreja, qual é o preço que você está pagando para aproximar de Deus? E ter santidade, irmão, também como é um fruto de esforço. Esforço em quê? Primeiro, o seu esforço em oração. Eu costumo dizer que oração é um termômetro que mede a minha espiritualidade. Se você quer ver uma pessoa espiritual, mede nela, observa ela se ela ora. Mas ora como? Amém. Os pais que quiserem levar as suas crianças, irmãos, a gente tem um berçário aqui de 1 ano a 3. Se você quiser levar lá, para você ficar mais ligadão na palavra, mais light no que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Nós temos um berçário aqui, se você quiser levar a sua criança, fica à vontade. Mas a santidade, ela como fruto de esforço, irmãos, primeiro ponto que eu queria tocar aqui é na oração. E nós temos vários exemplos na Bíblia, e um deles que me chama a atenção é o exemplo de Daniel. Aquele homem, irmãos, ele tinha a sua agenda marcada com Deus. A palavra de Deus, no próprio livro de Daniel, diz que ele separava um tempo para orar de manhã, ao meio-dia e o que, queridos? Será que nós fazemos isso? Será que ao acordar eu oro, eu busco a Deus? Será que ali no intervalo do meio-dia eu tiro um tempo de falar, eu tenho essa necessidade de falar com o Senhor, então eu vou aqui e vou começar a falar com Deus, vou orar. E no virar do dia, será que meu Deus, eu preciso fechar esse dia hoje fazendo o quê? Orando. Para quem não sabe, a gente trabalha na igreja integral aqui nesse lugar. Glória a Deus. Mas esses dias, irmãos, a gente entrou em um propósito com Deus, querendo alguma resposta financeiramente. Eu e minha esposa, nós entramos num propósito de jejuar por 3 dias, só na água. Aleluia! Para quê? Para ter uma resposta. Nós entramos num tempo de oração, querido. Irmãos, e depois do 3º dia, o Senhor trouxe a resposta. Não foi algo assim, foi surpreendente para nós. Para quem não sabe, a minha esposa trabalhou no CDL, que é o famoso SPC, né, irmãos? Câmara de Dirigência Logística, né? E ela trabalhou ali somente por 17 anos. Só 17. Mas ali, ela concluiu a carreira dela naquele lugar. O Senhor tirou ela de lá para trazer para cá, para a igreja de Deus, para trabalhar para o Senhor integral. Quantos podem dar glória a Deus? E a gente, nesse intervalo aí de buscar a Deus, consagrando a nossa vida, nós falamos assim, Senhor, eu preciso de uma resposta financeira. Irmãos, e quando a gente acabou de orar, no 4º dia, ela foi lá no serviço
Eu posso falar isso aqui, irmão? Já comecei, agora eu vou ter que terminar. Né? Isso é mania dos pregadores. Olha para as esposas e pergunta se pode, né? E ali ela foi lá no CDL, né, irmãos? Resolveu algumas coisas. E de cara ela encontrou a ex-chefe, né? Teve esse momento ali, ó, cara a cara, tete a tete, oi lá, tal. Legal, né? Aí no outro dia, sabe qual foi a proposta? Ligaram para ela e falaram, ó, nós queremos te contratar de novo. Aleluia. Aí quando vê isso, eu falei, meu Deus, e agora? O salário X, foi 15 mil, né, amor? 15 mil reais de salário. Ou seja, ela levou 17 anos para ganhar 20 mil reais, né? Aí foi mandada embora, teve um acerto, tudo. Agora ela recebeu uma proposta para ganhar 21 mil, não foi, não? Aleluia, né, irmão? E aí, querido? Diante dessa situação, e aí? Aí nós fomos jejuar de novo. Porque a gente não tinha resposta se era de Deus ou não é. Vai que Deus queria nos testar com isso. Falei, amor, vamos orar mais 3 dias. A gente orou, agora a gente vai tirar tudo. Estou brincando, irmão. Mas nós oramos. E o que foi gerado no nosso coração é que fizemos o seguinte. Amor, liga lá e fala, olha, eu não aceito essa proposta. Glória a Deus. E assim foi, em concordância, com o coração em paz. Assim, foi difícil, irmãos. Meu Deus do céu. Não é? Resistir uma proposta dessa, com salário alto, benefício, expectativa de vida. Mas e aí? Mas a gente olhou primeiro para o Senhor. Porque eu sei que é o Senhor que vai nos honrar com isso. Não é o homem. Então eu acho que o primeiro passo do meu jejum, do nosso jejum, foi a gente separar esse tempo e consagrar a Deus. E foi o primeiro passo para isso. E ali nós falamos assim, estamos bem. 20 mil? Não, eu estou ganhando 30 mil. Aleluia, né? Oh, isso é bom, hein? Mas por que eu estou falando isso? Irmão, se a gente fosse olhar para trás, se a gente não tivesse firme com o propósito de Deus, a gente largava tudo isso aqui e ia para lá de novo. E a Bíblia diz o quê? Que aquele que põe a mão no arado não pode olhar. Então eu acho que a proposta que veio para nós, se a gente tivesse feito isso, a gente estava olhando para trás. Então eu não quero morrer como a mulher de Ló, não é? Nós não queremos morrer nisso, porque eu sei que o Senhor vai nos honrar com isso. Irmãos, nós não esperamos em homens. Eu posso ganhar hoje 100 reais, mas eu vou viver com 100 reais. Fruto de esforço, viu, irmãos? Santidade é isso. A segunda coisa é o meu jejum, que também é fruto de esforço. Eu preciso, irmãos, entrar nesse tempo. E ontem nós fizemos isso novamente. Nós estamos assim, irmãos, ingressando dentro de uma consagração para receber, não só financeiramente, não é isso, mas é aproximar de Deus. É entender o que Deus de fato quer fazer nas nossas vidas. Então, igreja, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais. Se você não fizer isso, irmãos, nada vale. Sacrifício nenhum. Então, só um passo que você vai entender o que é uma santidade. O que é você consagrar diante de Deus. A leitura também, irmãos, é outro fruto de esforço. Quantos aqui gastam tempo de leitura da Bíblia? Quantos aqui, por exemplo, já leu a Bíblia toda? Quantos aqui estão num plano de leitura? Glória a Deus. Mas é pouco. E esses dias eu estava lendo o livro de Jó, né? Uma tarefinha básica do curso que a gente está fazendo. E ali eu, meditando na palavra, o Espírito Santo de Deus falou comigo: você precisa aprofundar mais. Não somente ler, mas você tem que estudar. Aí eu comecei a estudar. Irmãos, e você não sabe o tanto que isso é bom.
Eu sei que eu não vou saber de tudo, mas à medida que eu posso, eu vou aprender de Deus muito mais. Amém, querido? A santidade como fruto de esforço, irmãos, é um tópico aqui que eu acho interessante. É a resistência ao pecado, que também é um fruto de esforço. Como é o seu dia a dia? Você submete a Deus e resiste o diabo? Ou você resiste a Deus e submete o pecado? O que você faz? Às vezes, sabe o que a gente faz? A gente resiste a Deus e submete a carne. Você sabe por que muitos milagres não acontecem na nossa vida? Por falta de santidade. Muitos milagres não acontecem na nossa vida por falta da gente consagrar a nossa vida ao Senhor. Quantos estão entendendo? Por que precisamos nos santificar, queridos? Porque é da vontade de Deus. Você sabia disso? Olha só. Eu separei 2 textos aqui, acho tremendo. Está no livro de Romanos, capítulo 12. Irmãos, olha só o que a Bíblia diz a respeito da vontade que Deus quer para as nossas vidas. Se você quiser abrir, Romanos 12. 12:2. Diz assim: Deus quer que seus filhos se pareçam com Ele, e isso só é possível através da santificação. Vamos lá, igreja? Fica ligado aqui, irmãos, olha aqui para mim. A Bíblia diz assim, que Deus quer que seus filhos pareçam com Ele, e isso só é possível através de quê? Fala comigo. Santificação. Quando o pecado é abandonado, aí passamos a nos encher. Olha o que é que diz. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é santificação, querido. Mas o texto que mais me chamou a atenção foi 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Olha que lindo. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Quando eu li isso aqui, eu quase caí de costa. Querido, isso aqui é forte. É muito forte. Vou repetir, eu acho que a igreja não entendeu. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para santificação. Vamos decorar esse texto aqui comigo? Amém? Vamos lá? Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Fácil decorar esse negócio. Vamos lá, ver se vocês conseguem. Entendi tudo. Não entendi nada. Vamos lá de novo? Os homens. Só os homens agora. Para a imundícia, mas para a santificação. Está difícil de entender aí esse versículo? Vamos lá, mulheres. Mostra para os homens que vocês são mais fortes. Agora todo mundo. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Os irmãos estão me entendendo aí? Está legal aí o som? Está tranquilo?
Você é santo ou você é imundo? Está dando mau contato aí? Pode vir aqui, irmãos, me auxilia aqui. Esse negócio de... Eu tô... Amém? Eu queria muito que você entendesse essa mensagem de hoje. Irmãos, como o próprio Hernando falou, ter santidade, vir para a igreja, isso não basta. Nós temos que subir como águia. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem algo muito melhor do que a gente imaginamos. E o texto aqui fala muito bem claro. Deus tem uma promessa para os seus filhos. Primeiro que Romanos diz que Deus quer que seus filhos se pareçam com Ele. Mas também Deus diz que Ele dá o livre-arbítrio. Isso depende exclusivamente de você, para você se aproximar de Deus, para você ser santo. Porque Deus não chamou você para imundícia, mas para a santificação. Quantos estão entendendo? Então, irmãos, por que nós precisamos nos santificar? Primeiro, que é da vontade de Deus. Segundo, para que o agir de Deus venha sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. E olha o que é que o Josué disse aqui. Josué 3,5 diz assim, ó. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. Amém, querido? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Isso aqui é a versão de Josué, irmãos. A minha versão é o seguinte, 4 Pedro 2,15. Disse Pedro à igreja de Deus, Recanto do Bosque: se santifica hoje, porque o Senhor há de fazer maravilhas hoje e não amanhã. Você precisa se santificar, querido. O que Josué disse aqui é para que o povo se santificasse, porque o amanhã o Senhor ia fazer maravilha. Mas eu digo que você precisa se santificar hoje. Quantos querem receber o milagre de Deus aqui? Santifica. Você precisa entender isso. Você precisa santificar a sua vida para você receber a mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre o seu chamado, sobre a sua célula. O Senhor fará maravilhas no meio de vós hoje. O poder de Deus só se manifesta onde há santidade. Primeira coisa. Será que Ele vai manifestar no meio do pecado? Não. Mas quando você começa a consagrar a sua vida, aí o poder de Deus se manifesta. Muitos milagres de Deus não acontecem em nossas vidas pela falta de consagração. Amém, querido? Por que devemos nos santificar? Primeiro, porque é da vontade de Deus. Segundo, porque precisamos do agir de Deus em nossas vidas. E terceiro, irmãos, para nos preparar para os desafios da vida. Não ande como presa fácil para o devorador. Olha o que diz 1 Pedro. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor
e qualquer que vos pedir razão da esperança que há entre vós. Eu sublinhei no texto aqui, ó, santificai. Segundo, estais sempre preparados, irmãos. Esteja sempre preparados, igreja. Não seja presa fácil para o devorador. A Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Será que você é uma presa fácil a ele? Ou será que nenhum mal chega na sua vida? Praga alguma chega na sua tenda? Como diz o salmista, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será? Quando nós estamos em santidade, com o coração puro e vigilante, somos preparados para qualquer questão da vida. Pode vir quem for, pode vir um exército. Quantos creem nessa palavra? Mateus 5, capítulo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É muito interessante a palavra, né, querido? E às vezes a gente coloca algumas dificuldades para entender o propósito. E deixamos que a nossa carne fala mais alto. Mas a Bíblia nos adverte que nós precisamos primeiro, antes de qualquer coisa, nos se santificar. A gente precisa se santificar. E ser separado, se santificar, é nada mais que você tirar um tempo e não deixar aquilo que vem à sua vida te abalar. Será que o seu caráter está diante de Deus uma nota de 10? Qual nota que você daria de 1 a 10 no seu caráter com Deus, o seu testemunho? Pensa nisso. Amém? Outra coisa, como é possível alguém se santificar? Aí eu coloquei aqui que o slogan, é assim, né? Slogan, pronto. O slogan de Deus é santidade. O meu slogan é santidade. Ou seja, a santidade é a minha maior necessidade. Gálatas 5,16 diz assim, ó: por isso, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da sua carne. Aleluia! O Espírito Santo está falando com você? Deus está aí falando que você precisa se santificar? Então, querido, eu trouxe aqui nada mais, alguma coisa para a gente aprender. Eu sei que esse tema, santidade, tem muita coisa, irmão. Santidade é um processo. Eu não posso chegar aqui e já ser 100% santo. Não, eu entendo. É um processo. Mas que você possa entender esse processo, irmãos. Mas qual é o segredo de santidade? E eu coloquei aqui que o segredo é estar e ter um bom relacionamento com Deus. Aleluia. Quantos aqui tem um bom relacionamento com Deus? Então, se você tem um bom relacionamento com Deus, deixa eu te dar uma boa notícia. Você está se aproximando dele, você está se tornando santo. Irmãos, e para ser santo, uma das coisas é a gente precisa ser imitador de Deus. E o que é ser imitador? 1 João 4,8 diz que ser imitador é andar em amor. Que isso gera perdão, compreensão, caráter. Ou seja, quem não ama, não conhece Deus.
Porque Deus é amor. Esse é imitador, irmãos. O imitador de Deus é isso. Segunda coisa é andar em pureza. Deixa eu ver já meu tempo. Então, ser imitador de Deus é o quê? Andar em amor. Segundo, andar em pureza. A pureza vem de intenções, pensamentos. Olha o que Tito diz. Tudo que é puro, para os puros, para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto na sua mente, como no seu coração. Tremendo isso aqui, né, querido? Terceira coisa, é andar na luz. Eu estou dentro aqui de imitar a Deus, irmãos. Amor, pureza. E terceiro, andar na luz. Luz, o que é luz? Confissão. Você precisa confessar. E aqui eu encontrei que enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. João 9,5 diz isso. Enquanto você estiver no mundo, você precisa ser luz. Você precisa confessar isso, querido. Quarto, andar em vigilância. Ou seja, sabe o que é isso? É não correr risco. A Bíblia diz que um abismo chama outro. A Bíblia diz que um pecado chama outro. Um problema chama outro. Uma morte chama outra. Irmãos, não corra risco. Anda vigilante. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza. Provérbios 14, 26. Quantos estão entendendo? Sexto e último ponto para a gente orar. A santidade precisa estar expressa em nossas vidas. Fala assim comigo, a santidade precisa estar expressa em nossas vidas. Expressa em quê? Primeiro, no falar. Essa língua maldita que nós temos, um veneno mortal, como diz Tiago capítulo 3. Você sabia disso? Tiago capítulo 3 diz que a nossa língua tem um veneno mortal. Meu Deus. Irmãos, presta atenção no que vocês estão falando. Porque você sabe por que é isso? Porque as nossas palavras têm poder. Eu lembro de uma historinha lá atrás. Para quem não sabe, eu sou natural da Bahia. Não tenho nada de baiano, né? Alguns irmãos aí pegam muito meu pé, mas eu perdoo eles. E lá, queridos, é o seguinte. Lá tem... A gente quando... Na época, a vida financeira é difícil. E as pessoas acostumavam ir para a beira da estrada pedir carona. Quando já fez isso aqui? Aleluia. Aí um belo dia estava lá o Junião pedindo carona. Aleluia. Estrada, cascalho, poeira, aí passavam os carros. E a gente banando a mão lá, e os caras passavam com tudo, nem dava moral. Aí, irmãos, passou um tempo, demorou muito passar um carro. E estava eu e um rapaz. E a gente ia para o mesmo lugar. E esse rapaz manifestou lá, porque ele estava com pressa, quase entra em frente do carro, misericórdia. Aí ele acenando a mão para parar o carro, e o carro... Aí sabe o que ele falou? Na primeira ponte, tomara que esse carro vire e esse cara morre. Irmãos, e não é por ver que aconteceu o acidente e o cara morreu? Isso aqui é real, viu, querido? Não é historinha, não. É real. Você sabe por que eu estou falando isso? É porque as suas palavras, ela têm poder. Tanto para o bem, quanto... Então, meu filho, a sua língua tem um veneno mortal. Cuidado, hein? Isso é sério. Então, a santidade precisa
está expressa em nossas vidas. Primeiro, no falar. A boca fala o que o coração está. É muito claro isso, né, irmãos? No olhar. Será que Deus está falando com você no falar ou no olhar aí? E aqui eu coloquei aqui no olhar, irmãos. O olhar é uma má direção e ela traz ruínas. O homem, principalmente, ele peca através dos olhos. É o que ele vê. Então nós precisamos ter muito cuidado no que olhar. Lembrei a vida de Jó, que ele disse que fez uma aliança. Ele fez o quê? O que ele fez nos olhos dele? Vedou os olhos deles para não pecar. Ele fez uma aliança com Deus. Será que a gente faz essa aliança todos os dias? Porque se tem uma coisa, irmãos, amados meus, principalmente para os homens, é o olhar. Cuidado, viu, querido, no que você está olhando. Cuidado, porque o olhar traz ruínas, traz maldição. O terceiro ponto, na maneira de se divertir, irmãos. A santidade está gerada tudo nisso aqui. No falar, no olhar e agora na maneira de vestir. E quando eu falo na maneira de vestir, eu coloquei que são virtudes. É a aparência, irmãos. É a primeira aparência que fica. E hoje nós vivemos assim, dentro de um século 21 aí, que a gente, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei dos homens, do olhar, né? Não foi isso? Agora eu vou voltar um pouquinho para as mulheres. As mulheres, não estou falando aqui, graças a Deus aqui não tem isso. Aleluia. Mas tem umas mulheres que se vestem de uma tal forma que parece que ela vai fazer endoscopia. Vê tudo. O trem entra lá, está vendo tudo. Endoscopia é isso. Isso é sério, irmãos. Irmãos do céu. Esses dias eu estava no trânsito. Aí eu parei e o carro aqui, dois caras assim, jovem, né? Aí passou a mulher. A gente tem que vigiar os olhos, né, irmãos? Aí em vez de eu olhar para a mulher, sabe para onde eu olhei? Para os homens. Aí os caras lá, olá, cara, conversando entre eles, né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, olha para você ver como é que é, né? E se eu fosse olhar para aquilo ali, eu pecava. Porque como diz aí, tem mulher que para o trânsito. Para mesmo, mano? Como é, Delmiro? Quando é atropelada, né? Cuidado, viu, irmãos? E cuidado, viu, irmãs, no que se veste, tá? Não vai colocar uma roupa muito colada, não, porque senão pega bem, viu? Eu vigio sempre minha esposa. Quando ela vai vestir, eu falo, amor, calma aí, não, esse negócio não tá legal, vai trocar. Nós temos que fazer isso. Não vamos abrir precedente para o pecado, irmãos. Vigie os seus olhos. Santidade é isso. E eu queria concluir aqui com uma frase, irmãos, para a gente orar. Busque viver em santidade de vida a cada dia. Se queremos viver para Deus, precisamos viver como Deus quer. Como Deus? Ou seja, crente não pode ter tempo para pecar. É importante saber e aproveitar o tempo e preencher de coisas santas. Aquilo que chama a atenção de Deus. Vamos ficar de pé?